Excelente apresentação, Ana, muito obrigada. Senta aqui conosco, porque a gente fez um ajuste no tempo, e aí a gente vai abrir para pergunta, para que a gente possa fazer um bate-papo aqui rapidamente. Alguém da plateia tem alguma pergunta? Bom, enquanto vocês vão pensando, então eu vou fazer minha pergunta. Eu tenho um monte de pergunta, mas eu quero trazer uma questão para você, Saraiva. Eu achei muito interessante quando você trouxe na fala ali a questão do câncer de mama, como isso está muito bem resolvido em campanhas. Na sua opinião, o que falta para que a gente possa levar essa questão da discussão de uma doença tão grave, né, que é a doença cardiovascular, e aí acoplada a uma série de fatores de risco, para que as pessoas se preocupem mais? O que falta para que a gente tenha essas campanhas? O que você acha, na sua opinião, aí, hoje, né, como presidente aí do DA, da SBC, já foi presidente da SOCESP? Qual que é a nossa falha? Bom, eu estou atrasado para uma outra sessão, te agradeço. Meu Deus. Vamos lá. Todos esses processos que a gente viu com câncer e com AIDS, eles envolveram duas palavras: políticas públicas. Porque houve um envolvimento maciço de Estado nas questões. Eu não quero politicizar, por favor, mas, por exemplo, quando você discute prevenção de obesidade, você tem que discutir isso a nível de alimentação escolar. Não adianta você ficar depois ensinando o indivíduo a perder peso quando ele tem 60 anos e ele já amargou todo esse tempo com excesso de peso. Nós tivemos muito sucesso nessas campanhas porque houve envolvimento, e não é só o Estado, é da sociedade organizada. E eu vou te provocar. Mais da metade dos medicamentos aprovados hoje neste país pela Conitec para disponibilizar para o SUS são medicamentos para doenças raras. Isso já virou tese de doutorado, inclusive, que outro dia eu tive acesso. E por quê? Porque os familiares e os grupos de pessoas com doenças raras não saem de dentro do Congresso e do Senado enchendo e perturbando e com as crianças no colo. Então, assim, o que eu vejo... Nós estamos discutindo o diabetes. Outro dia, numa reunião do ADA, que é a Associação de Diabetes Americana, a primeira foto na abertura, uma foto do Congresso Nacional Americano, maravilhoso, abarrotado de pessoas fazendo campanha para tratamento e controle de diabetes. Esse é o ponto. Então, assim, eu acho que a sociedade tem que se organizar. Nós vivemos uma situação de doenças muito mais graves que o câncer. Aliás, no país do futebol, as doenças não transmissíveis estão perdendo de 7-1 a cardiovascular para o câncer. Acho que talvez câncer de pulmão e algumas formas de tumores muito graves ganham da doença cardiovascular. Então, o que eu entendo é que nós temos que nos mobilizar de uma forma muito mais agressiva, muito mais intensa, cobrar do governo. Eu sei que é simples falar isso, mas eu vejo que, se não houver política pública, nós vamos pregar para convertido, como nós estamos fazendo aqui hoje. Perfeito. Muito obrigada. Tem uma pergunta ali atrás. E Saraiva, se você quiser ir para a sua sessão, eu acho que... Então pode, então vai. Desculpa, só não vai poder ter pergunta para ele. Para ele, rapidinho. Só pegando um gancho aí, monitorização contínua de glicemia. Cardiologista está nesse tipo de recomendação e tal, ou ela está realmente sendo mais feita por endocrinologistas? É um movimento que deveria juntar as duas especialidades? Como é que... Total. Eu diria que hoje a gente está tendo, talvez nesse congresso, aliás, eu vejo aqui o professor Luiz Henrique Goldak, que é o dono do congresso. Ele é o homem, ele é o cara. Professor, muito bom o senhor estar aqui. E fico muito feliz de nós termos aqui um representante máximo do congresso dentro dessa sessão. Foi muito bom você ter lembrado. Foi o congresso que eu mais vi atividades relacionadas a diabetes. E
porque diabetes hoje é um problema da cardiologia como um todo. E 2/3 dos nossos pacientes dos nossos ambulatórios têm doença, têm intolerância à glicose, têm excesso de peso ou já são diabéticos. Então, eu vejo que ou nós entramos nessa agenda e pegar um gancho no excesso de peso. Porque não pode mais o paciente entrar no consultório do cardiologista ou do nutricionista com excesso de peso e, particularmente, o cardiologista dizer o senhor precisa perder peso. Isso é piada pronta, né? A gente sabe o quão complexo é esse assunto e nós temos que botar isso na nossa agenda. Não culpo o cardio, tá? Ele está abarrotado de trabalho por conta de dislipidemia, de colesterol alto, e hipertensão, insuficiência cardíaca, doença coronária, e segue a agenda. Mas ou a gente entra na agenda, ou nós vamos continuar fazendo só atenção quaternária ou terciária, que é um verdadeiro absurdo. Muito obrigado pela pergunta. Obrigada. E queria agradecer muito vocês o privilégio de estar aqui. Mas eu vou pedir licença a este presidente, porque eu estou na sessão com outro presidente, que é a professora Maria Cristina Izar, e ela mandou umas mensagens já muito bravas para mim, perguntando se eu vou aparecer lá. Obrigado, pessoal. Não fala para Cristina Izar que a culpa foi minha, não, pelo amor de Deus. Eu quero... Ai, desculpa, tem aqui, ó. Bom dia, Marcelo Tchai, de São Paulo. Eu queria saber se na orientação de um paciente com diabetes e idoso eu entendo que eu estou falando acima de 80 anos, tem alguma peculiaridade como existe com as crianças? Digamos assim que seja um idoso que tenha uma dependência média, não totalmente dependente, né? Caberia alguma particularidade que vocês acabam abordando para direcionar no controle da parte nutricional do diabetes? Sim, o idoso também, então a gente poderia até fazer 3 classificações, o adulto, a criança e o idoso. O idoso, ele tem geralmente uma má alimentação, ele tem escolhas que não são tão boas. A maioria dos consumos a maioria do consumo alimentar do idoso é rico em carboidrato. Então é biscoitinho, chá, um pãozinho aqui, outro ali. E a gente tem que entender que esse idoso que depende de alguém, essa pessoa tem que estar com ele ativamente na consulta para conseguir adequar as orientações. Pensando nisso, eu preciso primeiro visualizar como é que está a alimentação desse idoso durante o dia. Ela está sendo suficiente ou não? Geralmente o idoso consome pouca proteína. Porque é duro, porque se mora sozinho, não vou fazer só para mim. Então, se está muito duro para ele consumir, eu preciso adequar a consistência. Então, eu preciso ver como é que está a mastigação, como é que está a prótese, se tem, se não tem. Como que eu vou conseguir adequar isso? E entender se eu preciso fazer uma suplementação alimentar ou não, dependendo do caso. Na maioria dos casos, a gente precisa suplementar porque ele não consegue comer muito e não consegue comer bastante proteína, não tem uma boa oferta e distribuição. Mas eu só suplemento se realmente está faltando. Se ele consegue ter uma boa alimentação ou não. E conforme a monitorização, o idoso, a gente tende a deixar a glicemia dele um pouquinho mais elevada do que 70, 180. A gente considera uma base um pouquinho maior, porque o risco de hipoglicemia para ele é um pouco mais grave, por conta de queda e tudo mais. Então fica uma base um pouquinho maior, às vezes, depende do médico. O médico acaba definindo um valor específico. 140, 180, 120, 180, depende do que foi combinado com o médico. Mas para evitar a hipoglicemia. No contexto hospitalar, né? Então, essa orientação é feita, como eu já citei, de um modo geral, né? Então, o paciente, a gente pergunta o que ele come geralmente em casa, de preferência que essa orientação seja feita com o familiar junto, o cuidador dele. E fazer os ajustes necessários naquele momento, porque já é um idoso, possivelmente ele não vai fazer grandes ajustes de uma hora para outra, e fazer um encaminhamento sempre para um ambulatório ou ao UBS, para que ele dê sequência e a pessoa consiga fazer os ajustes a longo prazo. Perfeito. Gente, por avançar da hora, né, eu vou dar essa mesa como encerrada e agradeço, assim, brilhantemente essa apresentação. Acho que esse é um tema que a gente passaria aqui o resto da manhã discutindo.
mas a gente precisa seguir com a nossa próxima sessão aí. Muito obrigada.